Isto. Embora Jaime Câmara fosse um homem católico, preferiu abrir espaço na programação não apenas aos católicos, mas também aos espíritas e evangélicos e, mais recentemente, ao movimento carismático. O tratamento da programação religiosa dentro da emissora, ela recebe um tratamento todo especial. Nós temos uma equipe que é coordenada, dirigida pela Magda Santos, que faz toda essa coordenação, a direção artística dos programas religiosos. A Hora do Anjos, vale ressaltar, foi o primeiro programa a ser veiculado pela TV Anhanguera. O primeiro programa, quando a estação entrou no ar, saiu do sinal de teste, entrou a Hora do Anjos, já com texto de Javer Godinho, e mantendo a linha até os dias atuais. Já a programação religiosa como um todo, também toda ela tem um tratamento especial por nossa parte, por parte da direção da empresa e por parte também da nossa coordenadora artística, onde os programas, nós atendemos todas as linhas. Nós temos o programa Pelos Caminhos da Vida, temos o programa TV Vida, que é de um segmento evangélico, batista, cristão evangélico, metodista, e temos também o programa O Evangelho no Lar, kardecista, e temos também o Anunciamos Jesus, que também já é uma parte, também um segmento expressivo da Igreja Católica. E no domingo, já tradicionalmente, como a primeira emissora da Rede Globo a botar no ar, a exibir a Santa Missa em seu lar. Todo programa religioso, ele é tratado pelos seus produtores, com aquele que dirige. A finalidade dele é a religiosidade de um povo. Mas para nós, como homens de televisão, nós entendemos que cada produto tem que ser tratado como um produto acessível e que seja bem visto pelo telespectador, que ele seja um produto altamente aceitável. Diante disso, seria impossível os programas serem bons, serem convidativos, sem que houvesse o casamento da tecnologia com a produção e com a direção do programa. Há mais de 30 anos, a Igreja Católica, através da paróquia São Judas Tadeu, pelos freis dominicanos, apresenta o programa Pelos Caminhos da Vida. Em 1963, uma irmã muito simpática e comunicativa, Irmã Teresa, aqui na TV Anhanguera, iniciava o programa Pelos Caminhos da Vida, mas não pôde continuar o seu trabalho porque foi transferida. Então me convidou para assumir o compromisso desse programa. Então iniciei as atividades na televisão, no programa Pelos Caminhos da Vida, nessa data, 1963. Naquele tempo era branco e preto. Naquele tempo, os programas eram todos realizados ao vivo. Então, fazia-se necessária muita criatividade, seja da parte do apresentador, como de toda a técnica. Era o tempo em que havia falhas de energia elétrica e a gente tinha que retomar o programa, às vezes, improvisando muita coisa. Isso foi bom, porque ajudou a criatividade, a fantasia na produção dos programas. Teve momentos, eu dizia, dolorosos o programa. E talvez o momento mais doloroso foi quando incendiou-se a TV Anhanguera lá na Avenida Goiás. Ainda tenho na mente a figura do Sr. Rebouças, irmão do Sr. Jaime Câmara, olhando as cinzas com um olhar triste, mas esperançoso. Cheguei perto dele, ele me abraçou e falou: Frei Lourenço, se Deus quiser vai ficar melhor. São Geraldo vai me ajudar. Era a sua devoção, São Geraldo. 1974, mais ou menos para o final de 74, pela simpatia, pela bondade, pelo jeito muito especial com que olhava esse programa, seu Jaime ordenou que ele fosse também gerado a cores. E a partir daí,
nós começamos então a gravar o programa. Antes, até ali, fazíamos ao vivo. E como disse o Frei Lourenço, a gente era realmente um verdadeiro artista, né? Fazia-se de tudo. Esse pessoal da técnica, a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque era um pessoal criativo, pessoal generoso, pessoal inteligente, um pessoal trabalhador, um pessoal amigo, companheiro, que não media esforços para que realmente o programa fosse ao ar ao vivo, da maneira mais completa, da maneira mais bonita possível. Então, a partir de 74, começamos então a aparecer colorido, bonito, né? E isso significava que a gente podia já usufruir de recursos que antes a gente não tinha, porque era gravado, porque era editado, porque podia separar com erro no meio, podia fazer algo diferente. Pelos caminhos da vida, estava tendo mais uma etapa na sua vida, mais um crescimento, mais uma riqueza, e a gente estava participando disso. Um pouco mais tarde ainda, nós tivemos o privilégio de poder usar o nosso caminhão de externa, né? E aí foi que realmente a gente até pode dizer que ficou assim um pouco luxuoso, né? Fazendo programas externos, escolhíamos o nosso visual, escolhíamos o nosso lugar, e ali a gente gerava, geralmente, de cada vez, 7, 5, 7 programas. Mas, como tudo passa e como tudo tem sua história, ainda na palavra do Frei Lourenço, 1981, outubro, nós passamos então o programa para Frei Cristóvão Ferreira Salles. O Frei Cristóvão, que hoje não está nem morando aqui em Goiânia, que está na cidade de Itumbiara, o Frei Cristóvão trouxe o programa, né, até este ano de 1995. E aqui, em agosto, nós tivemos um outro colega, outro dominicano, que está respondendo pelo programa, Frei Marcos Lacerda, que mora na cidade de Goiás, né, que responde atualmente por esse programa, Pelos Caminhos da Vida. Ainda com a abertura para a transmissão eletrônica da fé, os espíritas conquistaram um lugar na programação da TV Anhanguera, com o programa Luzes do Consolador, apresentado inicialmente pelo professor Múcio Ataíde. De Luzes do Consolador, passou a Evangelho no Lar e, atualmente, o programa está sob a responsabilidade da Irradiação Espírita Cristã de Goiânia, como fala José Leopoldo da Veiga, o Juquinha. O programa Luzes do Consolador foi elaborado pela própria Irradiação Espírita Cristã. Na época, o professor Múcio era diretor do Departamento de Cultura daquela instituição e ele dirigia o programa. Posteriormente, veio ele transferir para outro núcleo, o Centro Espírita Allan Kardec, e continuou na direção do programa com aquele nome. A Irradiação, posteriormente, assumiu este espaço, dando um nome mais objetivo, como o Evangelho no Lar, porque ele visa realmente levar a mensagem doutrinária aos lares. Nós temos uma equipe que produz o programa e contamos com a colaboração de todos os funcionários e inclusive diretor artístico desta instituição, desta televisão. Eles nos auxiliam na sua produção. Ele tem caráter eminentemente doutrinário. Nós nos valemos sempre de estudos do Evangelho, como o próprio nome indica, e trazemos aqui assuntos momentosos, esclarecendo à luz da própria doutrina espírita. Bem, nós temos praticamente definido o formato como sendo de entrevistas, perguntas e respostas, para que seja ele mais dinâmico. Todavia, há alterações. Nós trazemos, às vezes, oradores de fora que fazem uso do horário, do espaço, discorrendo sobre determinados temas e apresentamos, às vezes, alguns documentários. Nós realizamos na terça-feira, a partir das 6 horas da manhã. É o horário que nos é cedido de forma gentil pela televisão Anhanguera. Ele tem caráter aberto para espíritas e não espíritas, conquanto nós procuramos levar de forma muito simples, muito objetiva, de forma a esclarecer a todos aqueles que nos assistem a respeito principalmente dos fenômenos espíritas. Na linha evangélica, foi a primeira Igreja Batista de Goiânia, a primeira que, através do pastor Vanderlei Álvares, levou ao ar o programa Esta é a Resposta. Numa promoção da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, este programa recebeu o troféu Ana Terra, como o melhor programa evangélico de 1977.
rememorando alguma coisa sobre o programa Esta é a Resposta, nesse depoimento de programas religiosos aqui nesta emissora. Em 1969, estava vindo de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, aceitando um convite da Primeira Igreja Batista em Goiânia. E naquela ocasião, estava deixando a cidade o pastor João Duduche, que era pastor da Igreja Batista de Vila Nova. Ele tinha um programa com este nome, Esta é a Resposta. Era uma fita produzida pelos estúdios de Billy Graham, nos Estados Unidos, e dublada em português, e apresentava histórias de pessoas que tiveram um encontro com Jesus Cristo, não é? E quando nós chegamos, pastor Duduche disse: Vanderlei, nós estamos deixando o programa, vamos para São Paulo, e gostaríamos que o irmão, se pudesse, já conversei com o seu Jaime, e ele disse que gostaria de vê-lo realmente fazendo este programa, amigo do seu pai e seu Honório. E então eu gostaria que você realmente estivesse lá na televisão amanhã e tivesse uma entrevista com o seu Jaime. E nós fizemos a coisa, não tinha experiência nenhuma de televisão, apenas de rádio. Tínhamos um programa, A Mensagem da Cruz, em Caxias do Sul. Mas oramos a Deus, pedimos sua misericórdia e enfrentamos as câmeras, não é? Conversamos com o seu Jaime, um coração tão grande, e ele disse: pastor, nós precisamos que o senhor substitua aí João Duduche, não é? Agora nós queremos fazer o programa ao vivo e queremos que o senhor faça como o senhor achar por bem. E aquelas fitas que vinham do estúdio Billy Graham deixaram de vir, nós continuamos com o mesmo nome, programa Esta é a Resposta, e eu quero dizer, no Brasil, o programa evangélico de maior continuidade, 25 anos sem interrupção. Não é? E que Deus a todos abençoe. E terminamos com aquilo que foi a marca registrada deste programa. Terminávamos sempre o programa dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Movimento Jovem também participa da programação religiosa da emissora, com o programa TV Vida, produzido e apresentado sob a responsabilidade da Mocidade para Cristo. O programa consta de música, informação e entrevista. Bom, a proposta do TV Vida, aqui na TV Anhanguera, surgiu a partir do momento que nós vimos que a TV Anhanguera não tinha ainda espaço para um programa evangélico. Já tinha havido antes 15 anos de programa, Essa é a Resposta, mas no momento, em 91, quando nós nos oferecemos para fazer esse programa, já tinha 10 anos que não havia nenhum programa evangélico. E a grande porcentagem de evangélico que existe no nosso estado, então, principalmente em Goiânia, nos levou a pedir o espaço aqui na TV Anhanguera. É um programa de uma linha evangélica, mas não é um programa de apenas uma igreja. Responsável por esse programa é a Mocidade para Cristo do Brasil, uma entidade, uma organização que existe no Brasil há 40 anos e nós estamos já aqui em Goiânia com 30 anos de trabalho. Quanto à produção do programa, nós contamos com a parceria dos técnicos aqui da TV Anhanguera. Aliás, é bom que se diga que a nossa relação é muito jóia. Toda a equipe que trabalha com a gente, na parte técnica, na parte de produção, é uma equipe que trabalha assim, com muita alegria e que preza muito pelo um trabalho bem feito. Então, nós usamos o estúdio aqui da TV Anhanguera e também contamos com a central de produção para trabalharmos quando a gente vai fazer uma gravação fora, nós contamos com a central de produção. E usamos também todos os recursos da parte técnica no que se diz respeito à edição. Nós temos a preocupação de tentar fazer um programa de televisão e não um culto na televisão. Com uma produção vinda de São Paulo, o programa A Palavra de Deus entrou no ar na programação, marcando espaço para o movimento católico carismático. A responsabilidade pela produção é da Associação dos Servos de Deus na capital paulista. E o programa é repassado à emissora via mala direta. A palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Os programas religiosos apresentados pela TV Anhanguera são fruto do sonho de seu fundador, o jornalista Jaime Câmara, um homem profundamente religioso, caridoso
e que sempre esteve aberto às pessoas. Há até uma particularidade que eu não sei se os telespectadores já notaram. Nós temos sido muito solicitados para que aceitemos patrocínio para esses programas, ou seja, da missa aos domingos, ou seja, da hora do ângelo, ou seja, pelos caminhos da vida, ou espírita, ou aquele outro protestante. Nós absolutamente não admitimos. Nesses programas não entra anúncio de espécie alguma. Nós o fazemos como uma contribuição da empresa em favor desse espírito religioso do povo goiano. E temos sido bem-sucedidos, porque fomos sempre bem recebidos. E, naturalmente, isso implica em que a televisão realmente dê um espaço de tempo para essa meditação, porque nós sabemos que ela entra em todos os lares e não seria possível somente a pessoa ter aqueles problemas do mundo tumultuado. Ele tem horas também em que pode fazer sua meditação.